Olá, eu sou a professora Mariana Cabral Schweitzer e estou aqui para continuar a nossa aula sobre habilidades de vida, que são as habilidades de vida que nós apresentamos aqui na nossa história em quadrinhos, Oficina da Vida. Na última aula, nós falamos sobre 4 habilidades de vida. E nessa vamos começar com uma habilidade que é muito importante, especialmente no nosso momento atual, onde nós somos constantemente bombardeados por informações. Como você desenvolve o pensamento crítico? Esta é uma habilidade que nos permite analisar e examinar as situações da nossa vida pessoal e social a partir de diferentes ângulos. O indivíduo crítico é capaz de fazer questionamentos e de realizar uma análise cuidadosa dos acontecimentos, checando as fontes de informações e as evidências. Será que você, quem sabe, já passou para frente uma notícia que era falsa? Ou uma fofoca que não era adequada, que não era verdadeira? Como que você utiliza essa habilidade de vida para os seus relacionamentos, para a sua forma de utilizar as informações? Será que você acredita fielmente em tudo que está disponível, né, nas redes sociais? Inclusive, tem até um documentário chamado O Dilema das Redes, que apresenta como algumas dessas redes sociais usam algoritmos que fazem com que a gente sempre receba a mesma informação e nos dificulte observar um mesmo fenômeno a partir de diferentes olhares. O nosso podcast Oficina da Vida tem um episódio só sobre essa habilidade de vida. Quem sabe também você quer ouvir um pouquinho dessa experiência com os nossos entrevistados. Essa habilidade de vida, ela também conversa muito com o pensamento criativo, que é uma outra habilidade de vida que nos ajuda a pensar como observar uma situação, qual o problema, como que eu posso melhorar aquele problema ou aquela situação e criar possibilidades para resolver. Então, o pensamento criativo, ele nos ajuda, por exemplo, a arrumar o nosso quarto, arrumar o nosso ambiente. O pensamento criativo também nos ajuda a pensar possibilidades de, sair de uma situação que às vezes eu não vejo saída. Aqui tem uma imagem que é de uma autora, apresentadora chamada Marie Kondo, que ela apresenta o seu método de organizar e inclusive dobrar as roupas do seu quarto. Como será que é o seu quarto? Como será que você organiza o seu ambiente? Aqui na nossa história em quadrinhos, inclusive, a gente convida você até a ver a diferença de um armário arrumado e de um armário desarrumado. Qual que é o seu? Será que, dependendo da sua semana, da sua rotina, do seu dia a dia, como que você pode usar o pensamento criativo para olhar os seus objetos ou manter relações e, quem sabe, até conseguir se expressar na forma com que você se veste, na forma com que você pensa o mundo, né? Aqui a gente também teve um episódio bem legal que a gente gravou para poder conversar. Será que um exercício que eu posso fazer de criatividade é tirar uma foto de um mesmo objeto por diferentes ângulos? Ou pensar as funções de um microfone, se eu juntar ele, por exemplo, com uma planta, e aí uma planta que tem algum som? Essa relação que a gente faz de objetos diferentes unidos, ou de olhar para o mesmo objeto por diferentes ângulos, tudo isso a gente está desenvolvendo a nossa criatividade e a nossa flexibilidade de pensamento, de não achar que uma coisa só funciona para uma determinada ação. E isso ajuda muito a gente a ter criatividade para resolver, inclusive, os nossos problemas. Gostou de pensar essa habilidade de vida? Ela é fundamental. Outra habilidade de vida que a gente acabou de comentar é sobre resolução de problemas. Essa habilidade, ela demanda reconhecer, nomear e definir o problema, incluindo diferentes alternativas de solução. Problema é diferente de conflito. Em um conflito, vai ter partes em confronto e desenvolve-se uma atitude de hostilidade, afetando de forma negativa a pessoa ou o grupo. Um problema é uma questão que é necessário dar uma resposta. Como você resolve seus problemas? Aqui, no nosso material, que é da História em Quadrinhos, a gente usa um modelo de resolução de problemas baseado em 4 frases, que é um programa lá de Portugal, que foi desenvolvendo pelo programa Mais Contigo, com jovens lá de Portugal. Então, eles convidam a gente, sempre que você tiver um problema, você ver o que está acontecendo. Tentar expressar a conduta que enxerga no outro ou o que retira daquela situação que você está vendo. Imaginar, dizer aquilo que você imagina ao observar o comportamento, a reação do outro, a consequência daquela situação. Olha, eu imagino que isso não vai dar bom, não.
E como que você se sente a partir daquela situação? Diga como você está se sentindo, a reação, o comportamento do outro a partir daquela situação. E faça uma proposta para melhorar a situação. Eu quero. Aqui na história, a gente tem um caso que é muito comum, de um jovem que decide que ele quer muito ir aceitar o convite de uma colega para ir ao cinema. Só que os pais dele não normalmente deixam ele sair durante os dias da semana por causa da aula. E como é que ele vai conversar com os pais deles para resolver esse problema? Então ele pode contar para os pais: eu vejo, né, que vocês preferem que eu não saia durante a semana, mas eu imagino que vocês não entendam o quanto é importante para mim esse convite que eu recebi de ir com a minha colega ou com os meus colegas nessa atividade. Isso, eu vou ficar muito triste, ou eles podem parar de me incluir nessa situação. E eu sinto que vocês podem confiar em mim. Essa é a história que traz aqui, né, na História em Quadrinhos desse programa Mais Contigo. E aí você dá espaço, né, para o outro também conversar e falar. E aí o jovem, ele pede, né, para que ele possa fazer essa atividade. Quando a gente fala sobre esse exemplo, né, da História em Quadrinhos com grupos de jovens, a gente fala: o que vocês fariam? Normalmente eles falam: eu iria escondido. Eu ia falar para minha mãe que eu ia estar na casa de uma amiga estudando, eu ia com outro coleguinha. Eu não ia contar para ninguém, eu ia desligar meu celular, ninguém ia conseguir me achar. Então, a resolução de problemas é você tentar resolver o problema. É não esconder, por exemplo, não mentir. É você realmente conseguir se expressar, se conhecer para entender os seus sentimentos e aí sim você poder resolver os seus problemas. Que tal experimentar essa estratégia? Será que você está com um problema atual que você poderia se beneficiar dessas 4 frases? Fica o convite. A outra habilidade de vida, que aqui ficou um pouco desconfigurado, mas não tem problema, é a tomada de decisões. E quando a gente fala de tomada de decisões, é saber como que a minha tomada de decisões vai auxiliar na avaliação de vantagens, desvantagens, riscos e benefícios, e assim na capacidade de escolher a melhor opção. Será que eu estou escolhendo a melhor opção? Será que é o córtex pré-frontal que está decidindo, aquele que é bem emotivo e ele é muito, né, assim, ríspido nas decisões? Ou eu já estou usando o neocórtex, que é aquele mais cognitivo, que normalmente é quando eu consigo pensar sobre uma situação? E aqui a gente tem 4 frases também que podem ajudar você a tomar decisões. Será que você tem que tomar uma decisão? Mudar de escola, mudar de turma, mudar de namorado, namorada? Ou então, até mesmo entender a tomada de decisão dos seus pais ou da sua família. Qual é a melhor coisa que pode acontecer caso eu tome a decisão X ou a decisão Y? Qual a pior coisa que pode acontecer caso eu tome essa decisão? E qual a melhor coisa que pode acontecer caso eu não tome essa decisão? E qual a pior coisa que pode acontecer caso eu não tome essa decisão? Então, o melhor e o pior aqui, tanto se eu tomar ou não tomar a decisão, pode me ajudar a ver as vantagens e desvantagens, riscos e benefícios, e aí sim eu ter elementos. Até vale a pena escrever. Você sabe que quando a gente escreve, a gente usa uma parte do cérebro que é diferente de digitar. Então, quem sabe você pode pegar uma folha em branco, uma folha do caderno e escrever mesmo. Qual que é a melhor coisa que pode acontecer, a pior coisa. E aí a gente pode ver que a melhor coisa, quem sabe não é tanta coisa assim, ou a pior coisa não é tão horrível assim, e isso te ajude a tomar as decisões, junto com aquelas outras habilidades de vida. Quem sabe eu preciso conversar com alguém para tomar essa decisão, quem sabe eu preciso resolver um problema, e entender que eu nunca estou sozinho. Você não precisa estar sozinho para tomar decisões e resolver os seus problemas. Se você está se sentindo sem saída ou perdido, busque ajuda. Nenhum problema é grande demais que não pode ser resolvido em conjunto, e nenhuma decisão é grande demais que também a gente não pode contar para ninguém. Então, vamos desenvolver essa habilidade? Para essas habilidades é muito importante a gente conhecer, nomear, expressar as nossas emoções. É perceber a influência das emoções, tanto agradáveis quanto desagradáveis, e adaptar as respostas. A emoção é uma reação imediata a um estímulo. Então, diferente de sentimento, que já envolve pensamento, percepção e avaliação de algo, a gente fala que a emoção demora 10 segundos, 20 segundos, mas ela é suficiente para nos abalar. Depois daquilo, já pode começar a ter um sentimento. Como que você desenvolve as suas emoções? Aqui a gente já falou de uma autora que a gente gosta muito, que é a Brené Brown, que ela tem o Atlas do Coração, onde ela define mais de 50 emoções que a gente tem. Quantas emoções será que você já teve? Aqui na nossa História em Quadrinhos, a gente tem até uma brincadeira
que parece até de criança, que é a gente conectar os rostos com as emoções. Mas a ideia aqui é porque... Será que eu tenho várias emoções durante o dia ou tenho só uma? Inclusive, a gente desenvolveu pelo projeto Cuidar um aplicativo que tem o diário do bem-estar. E nesse diário você pode escolher os emojis, igual aqui na imagem, para você dizer, nesse dia eu estava feliz, eu estava triste, eu fiquei com raiva, eu fiquei com fome. Quais as emoções que você teve nesse dia? E como você compreendeu elas e entendeu o curso dessas emoções no seu dia a dia, não para eliminar. A gente não vai conseguir eliminar as emoções, elas sempre vão aparecer. Mas como é que eu vou lidar com elas? Será que eu reconheço os meus gatilhos, os meus traumas e entendo como isso afeta o meu dia a dia? O manejo das emoções, ele pode ser feito em qualquer idade, em qualquer momento. Mas ele exige um olhar com compaixão para a gente mesmo e também de permissão, para que eu possa sentir o que eu estou realmente ali naquele momento sentindo. Tá bom? Vamos juntos nessa jornada? Eu também estou nessa jornada. Todos os dias é um convite para a gente aprender a manejar as nossas emoções. E aí a gente chega também no manejo do estresse. Será que eu estou sabendo manejar o meu estresse? Será que eu estou mais como a figura de baixo, que está ali perdido com um monte de coisa? Ou estou conseguindo inspirar e expirar e respirar, né? Com calma, com tranquilidade. O manejo do estresse é a capacidade de perceber e reconhecer as fontes de estresse e de lidar com problemas e resolvê-los de modo a pedir ajuda e ser assertivo. Será que a gente sabe pedir ajuda? Ai, não, eu não peço ajuda nunca. Nossa, se eu soubesse, ninguém queria contar minhas fraquezas. Lembra lá da nossa primeira habilidade de vida, do nosso primeira aula aqui, desse módulo de habilidade de vida? A gente falou sobre fraquezas e fortalezas, oportunidades e dificultadores. Todo mundo tem. O estresse, ele significa estar em alerta, sentir-se incomodado, preocupado ou ameaçado na vida. O estresse, ele mata milhões de pessoas no mundo todo. Ele pode surgir por causa de uma doença, uma violência, ou também de problemas com a família ou incertezas com o futuro. E se ele fica muito tempo com a gente pode começar a sentir no nosso corpo o estresse. Dor de barriga, dor nas pernas, dor nas costas, dor de cabeça, influenciar o nosso sono. Então, como eu manejo o estresse? Será que eu converso com as pessoas sobre os meus problemas? Será que eu tomo decisões para poder diminuir a minha agenda de atividades? Será que eu aprendo a respirar com calma e tranquilidade? Inspira a flor, sopra o balão. Esse é o exercício mais antigo que tem, né? Sobre a respiração para nos ajudar a manejar o estresse. Inclusive, nós temos um excelente episódio com a doutora Fernanda que ajuda a entender como cuidar e manejar o nosso estresse. Bora lá ouvir o nosso podcast Oficina da Vida. E para fechar essa aula, eu quero falar para vocês que a gente tem o Canvas de autocuidado que pode ajudar vocês a estruturar suas ferramentas de autocuidado. Quem sabe ali na minha primeira etapa, né? Se você não conhece o nosso Canvas de autocuidado, o nosso método FEMA, assiste a nossa aula. E ali no encontrar eu posso eleger uma habilidade de vida para eu desenvolver, para eu acolher, para eu movimentar e recomeçar sempre que necessário o meu autocuidado. Mas será que é fácil mudar? Será que é fácil a gente conseguir? Na nossa História em Quadrinhos, a gente fez uma revisão grande sobre programas de inteligência emocional e como isso ajudava a prevenir ideação suicida nos adolescentes. E foi por isso que o Ministério da Saúde encomendou essa pesquisa para a gente. Mas a gente sabe que é difícil mudar os nossos comportamentos e por isso é tão importante desenvolver as habilidades de vida. Porque as habilidades de vida são ferramentas que nos ajudam a mudar, inclusive, de comportamento. Porque a mudança, ela é um processo não linear. Aqui esse modelo transteórico desses autores, eles ajudam a entender que a mudança envolve múltiplas tentativas. Às vezes não vai ser na primeira vez que eu vou conseguir a mudança, nem na segunda, nem da terceira. Vai exigir resiliência, que é essa capacidade de lidar com culpa, vergonha, frustração. Olha a importância do manejo das emoções. Será que eu estou sabendo lidar com essas emoções? E aqui a gente tem um momento de pré-contemplação. Olha, não, eu nem tenho isso. Aí de contemplação, talvez eu preciso desenvolver isso na minha vida. Ok, o que eu faço agora? Preparar. Eu vou para a etapa ali, né, do movimento, do acolhimento do Canvas de autocuidado. E depois da ação. Ok, vou fazer isso. E eu posso ter uma recaída. Nossa, eu falei que eu ia terminar relações ou trabalhar mais no meu relacionamento interpessoal, mas agora eu só quero ficar no meu quarto por 3 dias.
E aí depois eu volto na manutenção, que é possível sim mudar os meus comportamentos. Então as habilidades de vida, elas são fundamentais para o nosso dia a dia, para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. A mudança de comportamento, ela é complexa, mas ela é possível. Então são muitos os desafios que a gente tem ao desenvolver o autocuidado. Espero que você tenha se interessado, né, pela nossa história em quadrinhos, Oficina da Vida. Baixe ela no nosso site www.projetocuidar.unifesp.br ou então no site da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde. Sucesso com essas habilidades de vida e nos vemos na próxima aula.